Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia para todos, bom ano novo para aqueles que nós não vimos. E 2023 estamos aqui de volta para o nosso estudo do livro dos médiuns. Então, antes de começarmos o nosso estudo, já para aqueles que estão nos ouvindo agora presencialmente, ou para aqueles que vão nos ouvir depois, que é a grande importância de fazermos esse estudo dessa forma, né? Essa ferramenta que Deus está permitindo que nós possamos estar usando. Vamos, então, ler o nosso Evangelho, do capítulo 5, item 18, a mensagem de Lacordaire, que é uma mensagem assim, fabulosa para nós iniciarmos o nosso ano, nesse primeiro trabalho do ano. Né? A Lu que ficou de ler, né, Lu? Sim. Tá isso aí. Bom dia, pessoal. Feliz ano novo, viu? Já é para mim já ler o Evangelho, que eu caí e não estava ouvindo vocês. Pode ler, tá, por favor. Pois não. Então, nós estamos no capítulo 5, item 18, Instruções dos Espíritos, bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupe tronos, quer jazam sobre palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa a consolação, desde que vos falte coragem.
A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente porque o repouso no campo nenhuma acessão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se armiste do que no combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitórias e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, é quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero. Dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos por então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centriplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, em Havre, em 1863. Bom dia, meus irmãos, bom dia, de muita paz. Então, vamos à nossa prece para darmos continuidade ao nosso estudo, com muita alegria por estarmos recomeçando o estudo do Livro dos Médiuns. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, para te rogar que tu continues conosco nessa tarefa, em todas as outras, na nossa vida, ao longo de todo esse ano. Que cada um de nós aqui presente tenha sempre em sua mente esse estudo que acabamos de ler do Evangelho, que tenhamos a coragem da fé, que tenhamos confiança, certeza de que nenhum de nós caminha só. E com essa certeza, Jesus, nós te rogamos que tu permitas que os espíritos que nos acompanham nessa tarefa também continuem nos inspirando, continuem nos intuindo, para que nós possamos juntos estudarmos essa obra tão importante para cada um de nós, adeptos da doutrina espírita. Certos da presença também dos nossos benfeitores conosco ao longo de todo esse tempo, certos da presença de Deus, nosso Pai Criador, do nosso querido irmão altivo, que é o patrono desse trabalho, nós te pedimos, Jesus, na certeza de que todos juntos estamos trabalhando em teu nome, nós te pedimos que tu nos auxilie e que possamos, em teu nome, em nome de Deus e de todo esse grupo de espíritos que conosco nesse momento está recomeçando essa atividade de estudo, nós te pedimos que tu nos permita, então, de nossa parte, recomeçarmos o estudo específico do Livro dos Médiuns, nessa tarefa que traz tanta alegria para todos nós. Que Deus nos ampare, que tenhamos muita paz e a certeza absoluta de que tu, Mestre, és o nosso pastor. Graças a Deus.
Graças a Deus, esse nosso momento tão sublime, né, de antes de começar qualquer trabalho, iniciarmos com a prece, com a leitura do Evangelho e com a nossa prece. Então, desculpem. Então, vamos reiniciar os nossos estudos e reflexões sobre o capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Vamos fazer uma revisão rápida da 332 e para entrarmos na 333. Hilda, por favor, faz a leitura dessa 332 para a gente fazer. Tem um barulho aí, gente. Tem que ver desculpa, sou eu, desculpa. Tá fazendo. Vai. Hilda, faz esse favor. Sendo o recolhimento e a comunhão de pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se que o número excessivo dos assistentes deve ser uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Certamente, nenhum limite absoluto existe para este número e concebe-se que 100 pessoas suficientemente recolhidas e atentas estarão em melhores condições do que 10, que estejam distraídas e barulhentas. Porém, é evidente também que quanto maior for o número, mais difíceis de preencher serão essas condições. Aliás, constitui um fato provado pela experiência que os pequenos círculos íntimos são sempre mais favoráveis às belas comunicações, e isto pelos motivos que desenvolvemos. Então, pode fazer sua consideração. Porque aqui ele fala, né? Um grupo grande, tá claro, é muito mais difícil de se concentrar em qualquer situação, não só numa reunião mediúnica, a gente até no trabalho, né? Quando é um grupo muito grande, a gente tem dificuldades de concentrar. Mas ele também fala que podem estar duas pessoas reunidas, sabe? Nesse momento que a Rosângela fez a prece, que todos nós nos reunimos, né? É um grupo aqui pequeno de 5 pessoas, então naquele momento nós entramos em harmonia, né? Com as palavras que elas estavam, com o coração, com o sentimento, para harmonizar aqui o grupo. Então é também num grupo mediúnico, podem estar 2 pessoas só, né? Porque aqui acontece de o grupo ser pequeno. Mas aquelas 2 pessoas não simpatizarem uma com a outra e naquele momento, né, que elas estão ali fazendo esse trabalho, pode não existir essa comunhão. Então, pode acontecer num grupo pequeno, mas ele diz, é lógico que é mais difícil no grupo de 100 pessoas conseguir essa comunhão de pensamentos, que todo mundo esteja naquele dia espiritualmente, né, mais harmonioso, mais calmo. Então ele vem aconselhar, né, que os grupos não sejam muito grandes assim para conseguir essa comunhão, né? Mas ao mesmo tempo que um grupo pequeno, dependendo dali da simpatia que existe entre as pessoas, podem acontecer também essa desarmonia. Você sabe que teve um ano aí, eu não me lembro que ano foi, mas alguém fez esse questionamento proativo em relação a casas que existem no Rio de Janeiro, casas que atraem massa de pessoas, atraem multidão. E o Leon Denis é um deles. Mas ele deu uma resposta que e que é só questão de administrar isso e seguir essa orientação de Kardec. Por exemplo, o Leon Denis. Na semana, existe 5.000 e poucas pessoas. Não, lógico, nesse período agora da pandemia, esquece esse período, lógico. Mas é uma média, não é isso, Rosângela Malha? Me ajuda a ver essa semana. Por semana, mais ou menos. Já está mais ou menos nisso, somando a semana. Por semana. Então, como antes estava 10 mil. Antes da pandemia, estava 10 mil, mais ou menos. Exatamente. Na semana. Então, como administrar e seguir as orientações de Kardec, que é o que o Leon Denis faz em todas as casas, a gente sabe disso. Aí vamos lá, vamos na prática, como fazer isso? Vamos na prática. Por exemplo, reunião pública. A reunião pública, a gente sabe que a gente já estudou aqui as características das reuniões públicas. Tem que ter o recolhimento, aí vai uma questão de administrar o ambiente. É como ele falou, 100 pessoas, 200, como na reunião pública, é quase 400 pessoas.
Mas a administração desse ambiente favorece que todos se reeduquem para ter esse recolhimento. Vamos, então, aos trabalhos mediúnicos diferenciados. Vamos à desobsessão. Então, vai fazer a desobsessão com esse número de pessoas, o número de médios? Não. Então, o que existe? Horário, no mesmo dia, existe vários horários, várias salas diferentes, e o grupo para trabalhar é pequeno. Então, aí a gente consegue exercer a função e a missão da casa, a casa que tem a missão, a gente vai chegar na missão de cada casa aqui, nesse capítulo 29, consegue exercer a função de cada casa, que a função do Leon Denis é realmente atrair essa multidão e reeducá-la, não é só atrair e educá-la, passar conceito educativo doutrinário e fazer os trabalhos mediúnicos, tipo, como o exemplo que eu estou dando do atendimento espiritual. Então, a administração disso é cada grupo pequeno, numa sala a gente não tem mais do que a mesa de desobsessão, de incorporação, no máximo 5, dependendo, tem sala que tem menos, né? Me ajuda aí a Mari e Rosângela. Com mais os 2 diretores de sala e mais os médios de apoio, que é esse da forma que a gente trabalha, como médios de incorporação. No máximo 8 pessoas, né? Seria, né, o ideal. No máximo 8, né, Amália? Tem sala que é menor, então menos. Então, aí a gente... Sala que é menos, tem sala dependendo do número de trabalhadores que tem. Do número de trabalhadores que tem. Então, nós temos umas 11 salas, todas ocupadas em todos os horários. Então, tem o horário de 1h30, de 3h30, só o horário, se eu me enrolar, vocês me ajudem, de 3h30, de 5h30 e de 7h30 da noite. Às 19h. 4 horários, são 4 horários, só no sábado, só na sexta-feira, porque nesse dia não tem outro trabalho, a não ser esse, por causa da movimentação, por causa de tudo aquilo que a gente já estudou aqui, vai voltar a estudar, porque vai ter um momento da gente falar sobre isso, que é a questão 340. Então, consegue-se sim. Isso no atendimento espiritual, que a gente chama de desobsessão. No tratamento espiritual, é a mesma coisa. Então, tem às quarta-feira. Então, às quarta-feira, existe a palestra pública, que é do Evangelho. No mesmo momento que está acontecendo a palestra pública, as outras salas estão acontecendo tratamento espiritual. Em salas também, as mesmas salas, mesmo as 11 salas são usadas, com um grupo pequeno também. Vai um grupo de pessoa, recebe o tratamento, volta. Não, a gente não usa a questão da cama, porque tanto faz, você pode estar sentado, como você pode estar deitado, é questão de aprender a se concentrar. Não estamos anulando quem faz com cama, não é isso. Estamos dizendo que a gente, por exemplo, não pode usar cama. Então, maca, desculpa. Então, não pode usar... porque também, quando você vai... Maca e cama, né? Então, no caso, a nossa são cadeiras, as pessoas sentam, ficam sentadas, da mesma forma, vai em grupo pequenos, recebe... não passa uns 15 minutos para cada grupo que entra um grupo, depois sai, vem um outro grupo. O tempo que está questão de organização, né? Exatamente. O tempo que está acontecendo a palestra é o tempo que começa o tratamento espiritual e acaba o tratamento espiritual. Consegue ter uma sincronicidade do horário, não tem uma sala, não termina muito antes e muito depois da outra, porque todo o trabalho da casa termina no mesmo horário. Acabou a palestra pública, quem está no salão recebe o passe magnético, quem está com cartão, tudo organizado, vai para as salas, porque muita gente tem que estar muito organizado mesmo, porque senão esse recolhimento já tem um fator que realmente desconcentra as pessoas. Mas as pessoas não se concentram. Se concentra sim, porque existe uma necessidade, a própria casa exige. Então, essa exigência não tira o livre-arbítrio de ninguém, pelo contrário, é um processo de educação.
Se o E a ambiente... questão da homogeneidade, né? É o mesmo Fala aí. assunto que está Isso, sendo papai. tratado que dá uma homogeneidade. O mesmo assunto que está sendo veiculado na palestra pública, ao mesmo tempo, está sendo em todas as salas, até aproveitando o próprio progresso da tecnologia, né? Então, Exatamente. aí tudo somando e mantendo essa homogeneidade. O próprio dirigente, já te dou a palavra, o próprio dirigente de sala, ele existe reuniões, existe orientações, todos eles vão ter o mesmo procedimento. Eu não acho que deveria ser assim. Então, na casa de Leon Denis, a gente tem procedimento para que facilite. Por isso que é bom o estudo do livro dos médios, facilite essa homogeneidade. Na hora que você começa a não aceitar, você naturalmente já começa a sair da sintonia do trabalho. Quer fazer tudo diferente, aí já cria problema. Já começa a quebrar. Fala, Rosângela. Desculpa. Eu estava pensando, quando a gente estava lendo... lendo... eu quero falar. Eu estava pensando exatamente nisso, né? O CELD começou pequeno e, à medida que foi crescendo, foi treinando os mais antigos para ir dividindo as salas de trabalho em todas as funções, irradiação, cursos, era um curso só de cada coisa, aí começou a crescer, começou a abrir outros horários. Então, essa é uma solução para as casas que venham a crescer, é ir fazendo pequenos grupos, mais sincronizados, todos falando a mesma coisa, todos... Porque isso permite que a gente trabalhe, às vezes a gente tem na manhã, antes da pandemia de sábado, às vezes tinha 3.000 pessoas lá dentro, e funcionava tranquilamente, todo mundo já conhecia a sua caminhada, onde ia quando entrasse, como se comportaria quando acabasse uma coisa para começar outra. Então, é questão mesmo só de diretriz, né? de ter um protocolo de funcionamento e que as pessoas respeitem, né? Porque aí a gente consegue. Diferente de você ter um salão toda semana, eventualmente, tudo bem, vamos fazer uma coisa assim grande. Aí sim, você pode botar 1.000 pessoas, mas toda semana você botar no mesmo salão 1.000 pessoas, isso dificulta demais. O ideal é mesmo fracionar, né, e permitir que os pequenos grupos trabalhem, né? Isso mesmo. Amália, só um minutinho, eu já te dou a palavra, eu já volto para você, Amália, dá licença, só um minuto. O Lu, em relação a essa questão, que a Lu também tem muita experiência com casa espírita, tu passa para a gente como é que é a tua visão que você tem sobre isso? Sobre esse texto que foi lido ali de Kardec? Minha amiga, você estava falando, eu estava lembrando de uma experiência pessoal que eu fiz quando foi editado em 2014 essa nova apostila da FEB sobre mediunidade. Então, eles fizeram um trabalho muito grande na Europa para divulgação. E eu acompanhei aquelas pessoas que estavam ali em algumas casas e países na Europa, entre elas, na época, responsável pelo setor era Marta Antunes. Então, eu tive uma experiência muito interessante numa casa espírita na Alemanha, no qual veio várias pessoas de vários grupos espíritas, e eram mais ou menos 20 pessoas, cada uma de um país, algumas de países diferentes, de casas espíritas diferentes, e foi organizado ali, Hilda, no Zele, uma reunião mediúnica. E foi uma harmonia, aquela reunião que estava ali dirigida por várias pessoas, foi uma coisa, para mim aquilo foi tão interessante, porque algo já, quer dizer, então podemos dizer assim, eram espíritas, médiuns, no seu momento ali, disciplinados, né, dedicados, e que deu certo aquela reunião, porque me chamou muita atenção, Fátima, o fato de serem pessoas de países diferentes, de casas espíritas diferentes, porque era necessário aquele trabalho ali. Foi feito de uma forma, depois daquela questão da divulgação da apostila, que eu esqueci o nome dela agora, mas é a última, né, que foi atualizada em 2014. E aquela, eu fiquei muito fascinada no bom sentido, né? De como, quando as pessoas são disciplinadas,
e levam... O que aconteceu depois não importa, né? Com cada um daqueles seres, mas naquele momento foi algo assim fascinante. Então, assim, levantando o que você está trazendo agora, Helena, o médio, o trabalhador, está sempre preparado para o trabalho. Uhum. E aquele que é disciplinado, que leva a sério, com afinco o seu trabalho, ele também vai se adaptar em qualquer casa espírita, em qualquer lugar. Então, eu posso chegar agora aí no meu amigo Tavares e ele me convidar para um trabalho aí. Lu, você tem à disposição? Vou estar, vou fazer, vou trabalhar, porque eu já venho com uma disciplina para fazer aquele tal trabalho e, quiçá, ser até convidada assim, para uma reunião mais intimista. Então, esse é o fato do trabalhador estar sempre preparado, era isso. Isso mesmo. Hilda, tu tinha levantado o dedo, Hilda? Só para falar da apostila, né? Estudo e prática da mediunidade, eu acho que, né, que é essa da Marta Antunes, né? E agora, eu sei que a Amália queria falar, então eu nem vou me estender. Quando vocês estavam falando, né, da organização de vocês, um grupo, um centro tão grande, eu voltei, saí do Brasil, voltei para a Alemanha. Porque aqui nós estamos, né, enquanto o Brasil tem aí, quando vocês falaram 10 mil pessoas, eu falei assim, aqui é uma coisa assim que nessa vida eu não vou ver, talvez na próxima vida se eu tiver oportunidade aqui na Europa. Nosso grupo, pequeniníssimo, e no começo é tão difícil conseguir essa harmonia, né? É tão difícil, por quê? E aí, quando vocês estavam falando, eu estava falando assim, mas por que nós aqui, quando a Lu falou, né, que existe, é lógico que tem, né, nos grupos mediúnicos, né, essas harmonias, mas a gente sabe que no começo, como nós estamos começando, e olha que são vários anos, 30 anos nós estamos começando, e ainda não conseguimos, assim, né, que os grupos sejam, assim, tão harmônicos, né, tal, com grupos de 12 pessoas, então eu estava pensando assim, o porquê disso, né, porque quando vocês falam, que a Lu falou assim, quando todos vêm com o mesmo objetivo, né? É esse objetivo de querer, de estudar, ter a humildade de falar assim, esse assunto eu não sei, de quando vocês falaram assim, de aceitar aquele trabalho, estar organizado, não querer vir e já querer mudar tudo, né? Porque às vezes as pessoas vêm de outra religião, porque aqui é assim, né? São poucos os que vêm do Brasil já espíritas, então eles começam a aprender, vêm, trazem outras religiões, aí quando você fala, mas eu respeito a sua religião, mas nós seguimos os princípios, né? Então aqui a gente não utiliza a vela, você pode fazer isso, respeitamos. Então começa aqueles conflitos de querer não aceitar, né? Então, quando vocês falaram disso, tantas pessoas, né? E essa organização incrível, né? Que vocês têm, é assim ainda, até o espaço, né? Eu fiquei aqui sonhando. Então era isso que eu queria. Não, eu já vou dar a palavra para a Mária. Mas isso aí depende do dirigente. Numa casa, como na sociedade, alguém tem que puxar o barco. Então, os dirigentes, eles têm que estar como... Se o dirigente tiver dúvidas em relação à organização de uma casa espírita, é porque ele realmente não está estudando Kardec, porque Kardec deixou tudo muito bem amarrado. Está aqui esse capítulo 29 que nós estamos estudando. Se ele não tem certeza do que ele está fazendo, ele não passa confiança. E se ele não passa confiança, a luz está ruim aqui, vou deixar. Se ele não passa confiança, se ele não tem certeza, na hora de alguém quiser trazer novidades ou até alguma coisa que aquela pessoa acha que deu certo na outra casa, aquele grupo que tem que se posicionar. Não ficar com medo de perder adeptos, não ficar com medo de perder isso, perder aquilo, porque senão vai perder essa homogeneidade. Então, eu vou passar a palavra para a Amália, que esse ponto do dirigente é muito importante, que muita coisa escapa por conta da falta dessa organização segura e firme, que muitas vezes a pessoa tem medo de ser considerado autoritário, ser considerado isso, e, no entanto, se perde muito por conta disso. Amália, voltando para você. Então,
a Lu, quando a Lu falou da apostila, ela já mostrou o ponto da homogeneidade. Se todos receberam a apostila e estudaram a apostila, naquele momento ali, todos estavam disciplinadamente voltados, né, para o que aprenderam ali para organizar. Todo mundo pensando na mesma diretriz, é aonde vai dar a homogeneidade. Agora, voltando à questão do grupo grande e grupo pequeno, vou falar da experiência nossa, das nossas viagens. Encontramos muitas casas espíritas, assim, por exemplo, com a grande dificuldade, em muitos grupos, até pequenos, de criar dias de trabalho na semana. Aquele medo de que, primeiro, aquele ranço de que ir na igreja uma vez por semana. Então, muitos, se criar 2, 3 dias de trabalho na semana, já está achando que está fazendo muito, né? Então, às vezes, aglomera num dia só. Encontrei casa espírita assim, num dia só. Reunião pública, reunião de desobsessão, reunião de radiação, entendeu? Até assim, a gente colocou o grande desgaste que existe ali, mediúnico, né? Até mesmo o público, ele vai cansar com esse negócio. Então, assim, outra coisa, lembra que antigamente a própria reunião de desobsessão era em público, que num passo de progresso, com a orientação de Kardec, isso já foi diluindo. Né? Quando a multidão, primeira divisão da multidão, é você oferecer novos dias de reunião pública na própria semana para convidar as pessoas, né? Aí, a dividir grupos. Então, tem... na multidão que o CELD tem, a gente tem 12 reuniões públicas semanais. Né? Para quê? Para como que foi a organização do altivo e daquele grupo e dos espíritos, naturalmente. Né? Diluiu se ficasse todo mundo num dia só. Né? Então, o primeiro objetivo é isso, da multidão, é dividir a multidão. O segundo objetivo primeiro, é a palestra pública, onde também se estuda a codificação, e convida-se a estudar cada obra em pequenos grupos. Né? Que até isso no Leon Denis fica difícil, porque cada pequeno grupo é grande grupo, que tem que dividir em mais grupos. 5 livros dos espíritos. Né? Então, tudo uma organização de diminuir o número, né, para um estudo mais concentrado. Então, toda essa organização é necessária, e Kardec ele coloca, a gente tem que se apaixonar por Kardec. Eu vejo, né, como se a gente pegar esse capítulo 29, estudar mesmo ali, ver essa organização, não vai ter dificuldade de conduzir uma casa espírita grande ou pequena, porque a questão está realmente na educação, né, das pessoas, porque as pessoas têm que se concentrar, por exemplo, vou estudar Kardec. Na casa espírita, a gente estuda Kardec. Mas as pessoas querem trazer para aquele momento assunto lá da outra religião dela, lá da onde ela professava. Então, é todo um processo de educação. Né? Tudo bem, aqui agora nós estamos estudando Kardec, então vamos nos concentrar. Né? Como eu estou falando, Kardec, porque é a doutrina espírita. Né? Você está estudando Leon Denis, vamos conhecer o pensamento de Leon Denis, por isso que cada grupo objetiva, né, um aprendizado. Então, se há uma organização, né, como o Kardec está colocando aqui para a gente, né, nós vamos, mesmo em grupos menores, a gente vai atendendo aí, fazer com os espíritos um curso. Vai sendo diluído. Olha, Amália, isso é tão importante que aqui no regulamento, que é o estatuto, o ancestral do Estatuto da Casa Espírita, que Kardec já deixou, isso é fabuloso, esse material que Kardec deixou, no artigo 18, Kardec fala assim, ó, o silêncio e recolhimento serão rigorosamente exigidos.
Então, não é se a pessoa quer ou não. Há de ter uma disciplina, há de ter uma exigência, porque às vezes o público quer conversar, o público quer. Então, tem que ter um dispositivo, um instrumento que chegue até ele, que mostre, que fale. As pessoas querem colocar a sua opinião. Então, naquele momento ali, não é a opinião da pessoa, Não, é o que está exatamente. sendo estudado. Ele termina dizendo assim: ó, o silêncio e o recolhimento serão rigorosamente exigidos durante as sessões e principalmente durante os estudos. Ninguém poderá, olha só, ninguém poderá tomar a palavra sem tê-la recebido do presidente. Então, isso aí é uma educação para todos nós. Por exemplo, esse estudo aqui, nós estamos nos educando, controlando a nossa ansiedade, aprendendo a trabalhar em equipe. Um fala, a gente pede a palavra, tem que ter alguém coordenando, não tem como. Eu me lembro que alguns anos atrás eu via muita gente reclamando: eu acho que eu não gosto do Leon Denis, que você não pode se manifestar na palestra, aquela questão da palestra que o público, conhecidos, né, que queria. Hoje em dia, esse mesmo público aprendeu, tanto que eu falei, mas quando você queria lá no Leon Denis levantar a mão, a pessoa chegou até a levantar a mão, sabe, Rosângela? Eu levantei a mão, ninguém me deu assunto. Aí a pessoa, era uma conhecida minha lá de Marechal, ela, não gostei não, eu gosto de participar. Eu falei, pois é, já pensou ali participando, hein? Aquela multidão de gente participando. Nossa Senhora! Exatamente. Então, ela não se atingiria o objetivo da palestra de levar o assunto, né? Sairia dessa comunhão de ideias. Porque tem muita gente concordando, ninguém pode, as pessoas podem não estar todas concordando, mas como é um processo de reeducação. Então, a gente vai aprender que aquele ambiente não é uma universidade, que na universidade é um fórum de debate, que você vai aprender matéria instrutiva. Ali você vai aprender sobre medicina espiritual. Ali você vai aprender sobre a filosofia espírita, que é assunto transcendente. Então, ali você vai, nas casas espíritas, você vai aprender sobre a doutrina espírita, que vai falar sobre o reino de Deus. A gente vai aprender sobre Jesus, a gente vai aprender sobre os conceitos específicos das revelações dos espíritos, que isso você não aprende nos bancos universitários. É um outro aprendizado, é um outro desenvolvimento cognitivo. Ali é um desenvolvimento da alma. Então, não pode se confundir comportamentos dentro de uma casa espírita. Mas a casa espírita é uma escola, sim, mas é uma escola para a alma. Então, existe um processo de reeducação, que muitas vezes você pode ser uma pessoa cheia de diplomas e não ser educado. Você pode estar calado no silêncio daquele que é o recolhimento, quando Kardec fala que o verdadeiro recolhimento não é só o corporal, é o recolhimento das ideias e do pensamento. Você pode ser educado socialmente, mas você está ali o tempo inteiro trazendo perturbação mental. Então, durante o tempo que você ali está, a gente tem que entender que a espiritualidade está atuando em você. A reunião pública, o orador, ele funciona como um eletricista. A espiritualidade vai tirar daquelas palavras dele, por isso que ele também tem que ter recolhimento de preparar o material de acordo com a programação da casa, de acordo com aquele ritmo da casa. Então, quando você é convidado, é colocado para você quais são as condições do trabalho que você vai fazer. Qual o tema? Não sei, escolhe aí. É muito difícil a casa falar assim. Pode falar sim, se for um tema extra. Se for um tema extra, mas uma reunião pública é muito difícil ser um tema extra, porque o próprio assunto, quando a Lu trouxe, o pessoal da FEB levou a apostila e a Amália valorizou isso, mas é para ser valorizado mesmo, que já começa aí, já dá um direcionamento ao pensamento. Então, todo mundo leu antes, todo mundo se preparou. É o estudo prévio que Kardec fala lá na questão 211. Para todo e qualquer trabalho, e a reunião pública também é um trabalho mediúnico, é doutrinário mediúnico,
Todo trabalho numa casa espírita ele tem que ter o cunho mediúnico e doutrinário. A administração também. A administração de uma casa espírita, pequena ou grande, não se começa nada assim que aquelas pessoas que ali estão façam uma prece. Ah, mas se o trabalhador foi evangélico, mas ele não aceitou trabalhar na sua casa? Ele não aceitou emprego? Eu tenho no Daniel Cristóvão vários trabalhadores que são evangélicos, que se eu for escolher todos os terapeutas espírita, a gente nem pode fazer isso, que o Estatuto, o Código Civil não permite isso. E a gente já vai evoluindo, vai tendo consciência disso. Porém, existe a regra da casa. Você apresenta a casa, você apresenta o projeto político-pedagógico da casa, você apresenta toda... Antes do funcionário, ele é atendido pela administração, a última palavra para quem vai mostrar a filosofia, que casa que ele está entrando para trabalhar, a gente mostra, olha, nós somos espírita, está aqui. Ah, mas não precisa falar isso. Não, precisa porque ele precisa saber aonde que ele vai assinar um contrato para trabalhar. Ah, vai mudar, ele é obrigado a assistir reunião pública? De jeito nenhum. Ele é obrigado a ser espírita? De jeito nenhum, mas ele precisa respeitar, porque eu já tive funcionário que era contra a evangelização, que a nossa evangelização no Daniel Cristóvão, ela está dentro da grade de atendimento à pessoa com deficiência, está dentro da grade. O Ministério Público me permite isso. Só não me permite obrigar as mães a botarem, mas aí tem documento. Você aceita que seu filho passe pela evangelização? Sim. Você aceita água fluidificada? Sim, não. Não. Você aceita a evangelização, a água fluidificada e o passe? Sim. Ou você só quer... É um documento que ele vai lá e a mãe assina. Aí tem mãe que reclamou porque o filho dele era o único que não estava na evangelização. Deixa eu ver sua ficha. Está lá, porque aqui está assinado que você não quer, mas agora eu quero. Vamos mudar a ficha. Vamos assinar uma outra. Então, o que a lei exige no Brasil é que isso não seja obrigatório. Como a gente, palavra o vento leva, a gente bota isso de forma toda documentada. Que senão a gente sabe que é problema sério. Eu estou falando isso por você... dentro de uma obra social, ter uma casa espírita. Como a Rosângela tem experiência disso lá no Antônio de Aquino, uma obra social com a casa espírita, óbvio. Mas isso vale para qualquer casa, ela esteja dentro de uma obra social ou ela não. O Leon Denis e Milton Ribeiro, lá não tem a obra social. Por quê? Porque é obra social em outro ambiente. Foi criado o Antônio de Aquino, depois as outras obras, o próprio Aura Celeste, o Daniel Cristóvão, tudo foi pelo Leon Denis. Mas, independente de tudo, toda casa ela tem que ter esse regulamento. E o regulamento começa aqui com Kardec. Tá? A Lu tinha levantado o dedo, Lu. Ah, desculpa, Rosângela. A Lu levantou primeiro. Mas eu dou a palavra para a Rô imediatamente. Rapidinho. Eu só quero voltar lá atrás na questão da reunião pública que não pode se manifestar ao público, porque seria, como disse a Mari, uma loucura, mas a casa oferece várias situações de estudo em que é totalmente interativo. E a gente sempre que pode falar isso nos estudos da reunião pública. Hoje a gente não pode perguntar, mas tem os cursos, os encontros, os seminários. Isso é uma questão. E outra coisa também é a parte do exercício ostensivo, digamos assim, da mediunidade. Também existem reuniões que são definidas para isso. Eu vou para o centro com uma dificuldade mediúnica. Estou chegando novo. Primeiro eu vou ter que me preparar, mas não é ali no meio do público, na reunião pública, que eu vou usar a minha... ou incorporar, não é isso. Então, existe mesmo uma disciplina, mas todas as atividades elas têm oferta de trabalho. É só a pessoa se orientar e se adequando a cada um, né? Então, não é que o CELD não permita... É como a Helena falou, não pode na hora da reunião pública, que seria realmente uma loucura. Não teria, o orador ia ficar perdido, porque ia começar tanta discussão. Seria bom. Nossa, mãe. Mas tem a hora para isso, tem a hora para o curso, que a pessoa precisa falar para o encontro. Olha, quer ver uma coisa? Antes da Lu, desculpa, Lu, tem uma experiência, nós já tivemos essa experiência, do orador, ele vem, faz a palestra, e ele não ele quis fazer por conta própria, além da palestra. Então, uma casa que aconteceu no Leon Denis, ele quis levantar o público para fazer uma dinâmica. É uma deseducação. Se você vai na casa onde você já sabe quais são os critérios, e a casa, quando convida, passa os critérios, na hora o orador cismou de levantar o público levantou, o pior foi os médios. Porém, o pior de tudo foi os médios, para você ver como nós ainda precisamos de estudar Kardec.
Já esse verdadeiro recolhimento é muito sério. Óbvio que depois todo mundo teve a avaliação do caso, os médios também, todo mundo ficou refletindo por que a gente seguiu o comando de alguém que não é coordenador da casa, que veio de fora, fez um trabalho belíssimo de palestra, mas já quis mudar a dinâmica da casa. Ele esqueceu que logo depois da palestra vem o espaço, tem a espiritualidade ali, então vamos pensar bem, o que nós estamos aprendendo? A falar bonito só, ou a entender toda a injunção que tem numa casa espírita? Eu estava pensando nisso, Helena, quando a gente entende isso, quando a gente entende o porquê dessa orientação de Kardec, e vai numa casa em que eles liberam tudo, você pode interagir, você pode cantar, a gente não consegue fazer nada disso, porque a gente entende qual é a orientação de Kardec com relação ao modelo de uma reunião pública, né? Não naquele momento. Claro que tem momento que nós cantamos, mas não é aquele momento da reunião pública. Aquilo ali é bem interessante, né? A Lu está rindo, Lu? Pode falar, não é só rir, não, tá? Não, assim, vou falar aqui para vocês coisas que já aconteceram na nossa casa também relacionada a isso. Nós temos quase que um pacto, digamos assim, tipo, para as trabalhadoras, coordenadoras que estão ali, primeiramente, uma fortalecer a outra, porque há situações que vêm pessoas para bagunçar o coreto, questionar, levantar o dedo. Olha que nós somos uma casa pequena. Questionar, levantar o dedo daquilo que está se falando. Então, ninguém se sentir intimidado por um estranho que entra e quer bagunçar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é árduo e dedicado. Então, acontece sim de vir perturbados, querer perturbar aquele ambiente. Então, nós trabalhadoras que estamos ali, nós temos que ter respeito pela companheira que está ali desenvolvendo aquele trabalho, com toda a deficiência que ela possa ter. Então, às vezes vem um mais intelectual e o mais isso, que no Brasil ele faz assim, ela faz assado, enfim. Então, mas a gente está ali forte, fortalecendo a companheira. Não admitimos interferência na hora da palestra ou na hora do estudo. Se for interferência só relacionado àquilo que está se falando ali, não admitimos isso, porque muitas vezes o trabalhador dessas casas pequenas ele se sente intimidado. Vem alguém de fora e ele sabe muito mais do que a gente. Vai ver até que ele sabe, mas não é caridoso, porque se fosse caridoso, teria piedade da gente, né? Com certeza. Não é? Então, não é humilde, né? Não é humilde. No mínimo deseducado, né? No mínimo deseducado. Que a Hilda estava trazendo que tem muito na Europa essa questão da mistificação. Tem sim, não só da questão mística do europeu que procura o centro espírita, mas como brasileiros mesmo que não estudaram no Brasil a doutrina, não estudaram os livros de Allan Kardec, não estudaram mesmo. Eles são médiums. E ser médium não é critério nenhum para a pessoa, enfim, achar que sabe mais do que eu. Então, elas chegam na casa, ou vêm de outras religiões, com todo respeito, que exerce a mediunidade de uma outra forma que a doutrina espírita não nos ensina. Então, é complicado. É isso que você falou, Helena, se o coordenador da casa ele não tem um direcionamento, e eu já participei de reuniões mediúnicas que era permitido. Na Europa, era permitido. A pessoa veio da Umbanda, veio não sei de onde, e ali uma salada, um bolo doido, porque é o medo, exatamente o que você falou, de as pessoas irem embora, de ficarem sozinhas. Agora, só para terminar, que foram muitas anotações que eu fiz aqui, mas só para terminar, o erro geral, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja casa pequena, casa grande, é pensar que um trabalho de desobsessão, por exemplo, só se faz na reunião mediúnica. Então, o trabalhador, por exemplo, que
que está ali coordenado para fazer a palestra, para dirigir o estudo, ele tem que ter essa visão, ele tem que ler o livro dos médios, ele tem que estudar o livro dos médios, porque na reunião pública, seja ela palestra, seja ela estudo, seja ela online ou não, ele está fazendo um trabalho de coordenação dessas questões de obsessão, por exemplo. Já é a primeira desobsessão, isso é exatamente. Então, assim, ele pensa, não, só vai lá para o pessoal da reunião mediúnica, o pessoal do estudo do livro dos médios. Não, todos nós somos responsáveis por isso. É isso. Fala, Hilda. Outra coisa primeiro eu queria só saudar, né, lá no YouTube, que a Ana, a Soraya estão participando, né, a Vera, a Leni, fazendo comentários lá, né, obrigada. E a Leni até comentou, olha, o que ela aprendeu foi disciplina lá no CELT, né, isso é o que a gente também tem que aprender, essa disciplina. Agora também, né, trazendo, sempre quando a Lu fala, eu acabo lembrando de outras coisas, porque eu também estou aqui na Europa, né, então, também muitos brasileiros, porque muitos grupos ainda fazem um trabalho em português, né? Nós estamos na Alemanha e fazemos os trabalhos em português, então acaba fechando muito para os alemães, né? Não dando oportunidades. Mas uma vez nós estávamos na Federação Espírita aqui conversando sobre isso para a gente fazer mais os trabalhos em alemão. Primeiro que tem muitos espíritos ainda da guerra que estão por aqui, né, que estão precisando ainda ouvir em alemão, que eles ainda estão tão ainda... É uma falta de caridade, né? Exato. E aí... fazer trabalho em português. Fazendo só em português. Agora, o objetivo que a gente começou a analisar, né, o porquê que muitos brasileiros que falavam alemão muito bem, só queriam fazer em português. E aí a gente, né, teve uma grande dificuldade no nosso grupo, assim, bem no começo, que a gente fazia no começo em português, depois começaram a se interessar alemães, e a gente falou, a gente tem que fazer em alemão. E os brasileiros não queriam fazer em alemão. Por quê? O que a gente começou a conversar era assim, eu estou aqui na Alemanha, sozinha, sem família, para mim a casa espírita é uma família. Então, eu venho aqui para me desabafar, para falar dos meus problemas, né? Então, eu virei e falei assim, mas por que você não procura um psicólogo? Porque a gente tem que diferenciar. Tem um momento, ação, então vai lá, conversa, né? Aqui é o dirigente ou quem é responsável por isso, marca um horário, né? Agora, esse momento de estudo ou de palestra pública, não é momento de terapia, né? Então, é lógico que nós temos que ter respeito e acolher essas pessoas com muito amor, brasileiros também, que nós somos brasileiros, mas nós sempre temos que deixar clara que agora é a hora da palestra pública e é pública, todo mundo tem direito de entrar. Tanto os alemães, como os brasileiros, como os portugueses, como qualquer nacionalidade. Então, para a gente não individualizar isso, né? Olha, esse grupo aqui é só eles, a gente não abre para ninguém e começa a fazer terapia. A gente tem que evitar, tem que tomar cuidado, porque nós não somos psicólogos para fazer terapia com pessoas, né, que estão aqui sentindo muita solidão. Era isso que eu queria falar. Não, e isso aí é muito... Tudo que se fala é importante. Você falou, quando a Lu fala, eu lembrei, porque é a explosão de ideias. Desculpa que está escuro, que a lâmpada aqui já deu um piripaque. É a explosão de ideias. Por isso que a importância de estudar em grupo... Mas nós estamos te vendo muito bem, Helena. Tá bom. Tua luz está brilhando. Oh, meu Deus! Entrei em 2023 bem, pronto. Então, é a explosão de ideias, que a gente tem que estar base, que foi a leitura. Você vê que nós absorvemos a leitura de tal forma que a gente nem voltou nela. Mas sabe por quê? Porque ela fixou na gente. A gente ia fazer só relembrar o 332, a gente ainda não saiu dele. E a gente vai ficar durante ainda muitas outras encarnações para poder verdadeiramente absorver esses conceitos. É um conceito que a gente só está tendo os primeiros contatos. Então, quando um fala,
as ideias vão se abrindo. Isso é corrente mental. Isto é comunhão de ideias. Porque quando o outro fala que você começa a debater, começa a negar, começa a se fechar, o ambiente não fica homogêneo. Tanto que a gente tem aprendido que a homogeneidade da casa ela se faz com a união fraterna dos seus membros. Então, você vê, isso aqui mesmo já está acontecendo. Ó. A Lu falou, você lembrou, a Amália falou, a gente um vai puxando a corrente mental, o gancho mental, e isso vai fazendo uma homogeneidade. E o trabalho vai sendo divulgado. Então, quem um dia pegar esse nosso trabalho, ou que esteja acompanhando agora, como as nossas amigas estão acompanhando, também são estudiosas, Leni faz também outros trabalhos aqui. Então, elas estão acompanhando e pensando junto com a gente. Quem for ouvir no futuro vai entrar na mesma sintonia de homogeneidade. Então, essa homogeneidade ela fica imantada no planeta. Essa que é a grande questão. Isso aqui, nós estamos, neste momento, construindo a paz no planeta. Se você pega um programa onde tem debate, discussão, um desrespeita o outro, um entra naquele clima, e aquilo ali vai ficar imantado no fluido cósmico universal. Então, uma casa que precisar, qualquer dúvida de um estudo, de uma forma prática, que a gente está trazendo mais a parte literária do Livro dos Médios, que já é um livro prático, para botar como é que acontece na sua casa, na outra. Pode ter casa que não esteja concordando, beleza, mas nesse momento é o momento da nossa fala, da nossa experiência. No outro momento é o momento da experiência daquela outra pessoa, e a gente vai respeitar. Mas tudo vai ficar emantado, essa que é a grande importância, emantado no fluido cósmico universal para fazer construção de outras casas espíritas, fortalecer outras casas espíritas irmãs que estão com problemas, que estão desanimadas, que não sabem exigir disciplina para a sua casa, então elas vão ouvir e vão se fortalecer. Concorda, Amália, que esse é o objetivo do trabalho também aqui? Plenamente. Plenamente. Então, estamos todos fazendo as nossas colocações, porque cada um de nós tem a sua experiência, mas todos estamos focando no mesmo assunto. Isso é homogeneidade. É como a irmã Cidufo coloca na homogeneidade, nós temos um objetivo em comum. Então, por exemplo, nós temos esse amor ao trabalho de Kardec, nós temos esse amor à doutrina, esse amor a Jesus, mas tudo direcionado numa organização necessária para unir multidão. Exatamente. Né? Então, se tudo for feito dentro de uma organização, o que Kardec está fazendo aqui? Ele está dando uma diretriz de uma organização. Infelizmente, não posso deixar de falar isso, infelizmente. Agora não, graças a Deus, as pessoas estão... É a lei de progresso mesmo, e é o avanço, né, da doutrina espírita, que à luz da razão você vai conseguindo alcançar isso. Então, a gente já está encontrando menos dificuldades, né? As pessoas já estão entendendo que existe uma diretriz, Kardec, porque é o primeiro fundador do Centro Espírita do mundo, o primeiro organizador, né? Recebeu do plano espiritual toda essa diretriz, e a gente tem que acreditar nisso para trabalhar, né? Diluir toda essa confusão que milenarmente a gente carrega na nossa mente. Eu estava pensando nisso, Amália, no entendimento, que o que faz a gente ter essa força é o entendimento, é a fé raciocinada. Isso não é imposto, a gente estuda e compreende que essa é a saída para que tudo dê certo, né? E aí a gente, com esse entendimento, com a fé raciocinada, consegue ter tranquilidade para lidar com as coisas, compreendendo o momento de cada um, mas colocando o que é preciso ser colocado. Isso é muito importante. Com certeza. Isso mesmo. Você viu, Hilda, que eu estava tomando água de coco? Botar água na boca dela, porque ela está na Alemanha, eu estou no Brasil, né? Então, estava tomando água de coco. Então, o que a Fátima trouxe também, eu achei assim, tudo que vocês falaram muito importante, mas essa questão do medo, sabe?
Então, tem uma passagem, né, que fala da vida de Chico Xavier, que parece que ele ficou 1 ano, não foi? 1 ano ou um pouco mais, sozinho estudando, que ninguém aparecia, só a cachorrinha que ficava com ele, né? Não é isso? Porque a gente está falando aqui de casa espírita grande. Não, sim. Né? Então, ele ficou lá sozinho, estudando, e provavelmente ele pensou em desistir, ele pensou, sei lá o que passou pela cabeça dele, mas ele perseverou. Então, muitas vezes, a atitude do dirigente, dos coordenadores, é a de medo. Então, se nós nos apegamos nessa parte, conforme Rosângela e Amália trouxeram agora, do estudo, né? Esse estudo vai nos esclarecer. Nem que seja a cachorrinha, nem que seja só os espíritos desencarnados, eles vão estar conosco. É sinal porque a Fátima também começou a tocar nesse assunto, talvez vai vir mais para frente ou nos próximos estudos, porque cada casa tem uma função, não é isso, Fátima? Vai vir a Kardec fala sobre a missão, na frente. Então, nem todas as casas vão ficar superlotadas. Esse não é a função da casa. Mas nós vamos às vezes, aquele estudo ali, aquele estudo sério, profundo dos livros da codificação, é para aqueles pingados mesmo que estão ali, para aquelas pessoas, né, Rô, que vieram com o propósito de reencarnarem juntas. Nós, por exemplo, na Europa, uma dali, uma do Rio, outra da Bahia, outra de São Paulo, outra de não sei de onde, chega ali. Por que estamos todas ali? Por que estamos ali naquele trabalho, né? Ou até no Brasil mesmo, casos que não tem esse fluxo de milhões de pessoas, de 10 mil pessoas por semana. Não importa. Mas se nós estamos ali compromissados, com compromisso no estudo da doutrina e dos livros, primeiramente, os livros da codificação, fica mais difícil errar, eu falo sempre isso. Né? A gente vai errar sempre, mas apegada a esses livros, nós vamos errar menos, talvez. Né? E aí, pronto, se não for para as massas, vai ser para nós mesmos, não é isso mesmo, Amália? Eu acho que principalmente para nós. Tirar o medo. Uma coisa interessante. Desculpa, eu pensei que você tivesse acabado. Desculpa. Já tinha uma coisa interessante que me. Fala, querida, fala, por favor. Eu já tinha terminado, sim. Eu queria frisar mais um pouco essa questão do medo, porque muitas atitudes são tomadas por medo e insegurança do dirigente. Né? Então, se a gente tem a codificação como base, como foi dito também hoje pela Helena no princípio do nosso estudo, a prece, a leitura do Evangelho, essas inseguranças vão passando. É isso. Fala, Rosana. Sim. E mesmo a nossa casa sendo grande, nós temos plena confiança se entrarmos para fazer um estudo numa sala que tenha uma pessoa que veio estudar ou duas, a gente faz com a mesma alegria. Às vezes acontece de estar chovendo, de ter um problema, quando a gente chega na sala, tem um, tem dois. Aí, às vezes, ainda pergunta, vai fazer o estudo assim mesmo? Por quê? Aí eu brinco e falo, tem 1 ou 2 encarnados, mas se desencarnado que vieram, não é? Assim também em casa, às vezes chega numa casa, tem 4 pessoas para assistir o estudo, na palestra. Aí, desculpa, é pouco. Eu falei, não, nem tem como pedir isso, que isso? Poucos encarnados, a gente não tem ideia do trabalho. Fazer com o mesmo amor e ênfase do que posso falar com multidão. Mesmo tudo, né? Então, isso também é importante, porque a gente também aprende isso na nossa casa, que tem uma população espiritual ali presente muito grande. A nossa visão não pode se limitar, enquanto espírita, à visão do que a gente está enxergando com os olhos, né? Do corpo físico. Isso é muito importante. É verdade. Tanto e o André Luiz, ele pega esse tema, ele traz lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 4, depois vocês leem o capítulo todo, que é muito importante. Ele fala ante o serviço. Eu só vou ler só um pedacinho. Ante o serviço, ele diz assim, os expositores evangélicos de todas as religiões, que vai falar da doutrina, são comparados a técnicos eletricistas a desligar tomadas mentais de encarnados e desencarnados, através de suas boas palavras
que contém princípios libertadores na esfera do pensamento. Aí ele continua, mas não importa. E só esse pedacinho é suficiente para a gente entender a seriedade que é aquele momento. Ali não é um fórum de debate, não é um momento para você se comportar como você se comporta na sua casa, no clube que você frequenta, no salão de beleza. Não é. É uma reunião, como a gente começou lá o capítulo 29 já começa falando disso, que é a questão 324. Não é uma reunião como outra qualquer, é uma reunião diferente, é uma reunião onde vai ter o tratamento espiritual. Começa aqui, ó. O orador ele vai funcionar como um eletricista. Olha que responsabilidade, gente, da pessoa receber um conteúdo, da pessoa estudar, preparar o encadeamento, ela se preparar, ela pedir ajuda do benfeitor dela, ela procurar saber quem são os benfeitores daquela casa que ela vai fazer a palestra. Ela já está em sintonia com aquela casa. Tanto aí não importa tamanho. É importante que, naquele momento, tiver 2, 3 pessoas. Essas 2, 3 pessoas já levam, às vezes, espíritos ligados à família que vão ser socorridos. Então, você está sendo apenas o veículo para aqueles espíritos serem socorridos da sua família, dos seus vizinhos, daqueles seus amigos que você acaba virando um elemento de referência, porque não tem jeito. Frequentou, você é lá do Seja? Lá do Seja, lá da casa da Hilda, que eu esqueci o nome agora. Hilda, qual o nome da tua casa? Da casa que você frequenta? Allan Kardec, grupo de estudo Allan Kardec. Lá do grupo de estudo Allan Kardec, lá do Leon Denis, lá do Antônio de Queiroz. Você vira uma referência. Eu vi você lá botando a aguinha, né? Agora a gente nem sabe como vai ficar mais a questão da água fluidificada, se vai botar nos copinhos, se não agora vai. Carrega a garrafinha. Agora as garrafinhas. Mas eu vi você lá varrendo, eu vi você na recepção recebendo. Não importa, não tem diferença, porque quem está ali no trabalho é trabalhador, ninguém sabe, não está escrito assim, presidente, não tem um crachá. A gente tem que usar crachá, porque muita gente, é mais de 1000 médios, então alguém pode levantar no público e querer dar passe, sem ter preparado. Então, você precisa se identificar. Casa pequena nem precisa, porque todo mundo conhece, eu também tenho, não sei. Mas não está escrito crachá de presidente, de coordenador, não está. Então, ali todo mundo é trabalhador. Eu tenho um presidente aí que seria o diretor do trabalho, quem está na frente, na direção, né, do trabalho. Sim, estou dizendo assim, exatamente. Mas no momento da mesa ali, não. Quem está ali à frente, que vai receber, o orador não vai chegar já sem ser apresentado, né? Porque aí já começa a falta de organização. Tem que ter alguém para receber, você tem que ter uma programação. Quem quer fazer a prece? Me desculpem quem faz isso, mas nós estamos num momento de estudo. Quem quer fazer a prece? Não. Você precisa, já está escolhido quem vai fazer a prece. Aí o orador faz a palestra, faz a prece, dá o passe. Quem dá essa diretriz é os coordenadores de trabalho. Essa organização tem que ser feita antes, quem vai fazer a prece, quem vai apresentar o orador. Se a tua casa faz uma leitura antes, se bota a música, isso é questão de organização da casa, não importa. Mas tem que ter alguém com voz de comando. Boa noite, bom dia, vamos começar com microfone, sem microfone, que pequeno não precisa de microfone, mas vamos começar a nossa reunião, isso aí é da doutrina, é preceito doutrinário, é premissa doutrinária. Vamos iniciar com a leitura de uma página, cada um escolhe a página que quer, depois a prece, ou vai começar sem prece? Será? Não acredito que ninguém comece um trabalho sem uma prece, né? Porque isso é premissa doutrinária. É pedir permissão a Deus. Apresentação de Santo Agostinho. Isso, lembra bem. Começar a reunião com uma prece, uma leitura de uma página e uma prece. Está aí no Livro dos Médiuns, lá na dissertação. Olha, pronto, aí, Livro dos Médiuns, quem está estudando. Muito bem lembrada, Amália. É assim que a gente faz, aí aquele ambiente. E outra coisa, tem que ter com vigor. Tem uma mensagem que a gente usa muito, que está na Revista Espírita,
que é uma mensagem de Mesmer, do espírito Mesmer, não ele encarnado, que ele diz que o trabalhador não pode ter um fluido mole, ele usa esse termo, né, Amália? A gente usa muito isso, né? E é verdade, o orador, o apresentador, o dirigente, ele não pode. Gente, olha, não, você tem. Você pode estar morrendo. Você vai para o trabalho, aceitou o trabalho, tu tem que estar com vigor, tem que estar ereto, até o posicionamento corporal é importante. A fala, você pode ter voz boa, não ter voz boa, não importa, mas é o vigor com que você vai representar a sua casa, vigor, palavras equilibradas, o conselho. Você tem que treinar, mas quem não sabe treina, não pode botar uma pessoa para representar ali se ela não for treinada. Tem treino para isso. Se a pessoa for fazer piadinhas, não pode. Ali não é palco, dona Ivone diz muito isso, aquilo ali não é picadeiro nem é palco. Ali tem uma característica, que é a característica de... Tem momento de informalidade, mas ali é um momento de formalidade. Por quê? Todo mundo que está ali vai estar se preparando para receber o tratamento espiritual. Vai começar com o orador trazendo a palavra digna, equilibrada, e os técnicos espirituais começam a desligar tomadas, de tirar formas de pensamento, elevar. A Rosângela sempre conta aí uma história do exemplo que o Tivo contava para a gente, que ali é levado, ali, aquelas imagens mentais são levadas, são retiradas dali. Por isso que você sai dali, estou aliviado. Porém, você volta para casa com o mesmo comportamento. Mas vai chegar uma época que você vai acabar aderindo, fazendo adesão ao conceito doutrinário da reforma interior. Não é isso, não, Helena, eu queria fazer um complementozinho com relação à prece, antes das reuniões. Nós estamos falando de reuniões espíritas, onde a comunicação entre os dois mundos é a base, né? A gente não pode começar como se fosse só a gente ali. Vamos começar nossa reunião, vou ler aqui, pronto, acabou. Não, tem que fazer a ligação, tem que fazer. Tem que criar esse... Por isso Kardec diz que é uma reunião diferente, né? Porque são 2 planos que você tem que atingir. 2 planos. Não é só do encarnado. Ô, Hilda, tá olhando a hora aí? E eu só queria falar que o pessoal tá escrevendo lá no YouTube, né? Então, só aqui falar que a Leni, né, escreveu lá que é muito importante a gente estudar o livro dos médiuns, as obras de Leon Denis, né, do Chico, do Divaldo, né? E que a disciplina é essencial, mas a gente também tem que ter muita responsabilidade, né? E a Soraya, ela fala assim que pena que ela não pode participar sempre, né? Porque é bem no horário do trabalho dela. Então, que pena. É muito importante aqui o estudo. E nós temos 20 minutos. Nossa, hoje rendeu, né? Eu estava com a sensação que, como a gente acostumou que a Hilda fica tomando conta das mensagens, é função da Hilda. Rendeu e a gente ainda está na 332, Helena. Hoje não teve perguntas, né? A gente pode prosseguir aí no estudo. Então, eu queria trazer que tudo isso que nós estamos falando aqui está nos lembrando o quê? Do estudo, que a gente tem que estudar, que a gente tem que se dedicar, que a gente não precisa ter medo, que nós poderemos estar nos apoiando, nos dando suporte uns aos outros. Você vê, a Hilda fala uma coisa, ou a Rô, aí eu lembro de uma coisa, outra fala, outra refere. Então, isso já está mostrando essa sinergia, né, que a gente precisa. E essa semana, lá no nosso canal, nós terminamos, entre aspas, se a gente pode dizer assim, que terminamos o livro Recordações da Mediunidade. E esse livro é maravilhoso, e o capítulo 10, ele, na verdade, era para ser retirado de tudo e só estudar o capítulo 10, né, meninas? Só ficar nele, porque ele realmente é muito abrangente. E Dona Ivone fala conosco, ou ela traz as informações, como o doutor Bezerra de Menezes também, como se estivesse conversando com a gente. Como um amigo ali, sentado no sofá, e ela conversando com a gente, nos dando os conselhos. Então, é muito difícil repassar. Mas tem, logo no princípio, vocês vão se lembrar, algo que ela fala, que é mais ou menos assim, que
dentro de tudo isso que a gente está falando, mas ela se refere ao fator obsessão, né? Então, ela diz que esses conhecimentos, né, e o estudo deveria constituir especialidade entre os praticantes do espiritismo. E aí ela vai falando, né, como que existem médicos, pediatras, oculistas, neurologistas e etc. Nós deveríamos nos especializar nesse tema. Então, a gente vai ver que dentro da casa espírita tem vários fatores, vários setores. Nós temos a evangelização infantil, nós temos né, outros vários setores. Uhum. Então, é só através do estudo e da ajuda e do suporte dos encarnados e desencarnados, nós vamos conseguir nos especializar na nossa área. Nós vamos estudar de tudo, não é, Fátima? Mas a gente vai ver aonde o nosso coração, as nossas tendências, vai nos chamar. E esse tato também do dirigente saber aonde colocar certas pessoas, porque certas pessoas têm um talento para determinada área. E ela é espírita, não é, meninas? Então, ela está ali naquela área dela, outros estão naquela área, mas que no final das contas, ou, por exemplo, casas espíritas que têm estudos diferentes, uns estudam só Leon Denis, outros estudam a Joana, estudam Emmanuel, que possa se trocar, que possa se interagir entre si, para nós também não ser vários grupos dentro de uma casa espírita, né? A visão de que nós precisamos sim um dos outros e podemos nos ajudar e nos dar suporte uns aos outros. C'est tu. É isso. É verdade. Então, o Tavares, passa para a gente a questão. A gente entra no 333 e faz a leitura, se não der para terminar, lógico que não deve dar, a gente depois dá continuidade. Bota aí para a gente, por favor. Acho que o Tavares não está... Não faz mal. Vamos ler. Pega aí para a gente, Ida, lê para a gente a 333. Está sem microfone. Ai, desculpa, até hoje. Então tá, eu vou ler, né? 333. Há ainda um outro ponto não menos necessário, que é a regularidade das reuniões. Em todas, há sempre espíritos a que poderíamos chamar de costumeiros e não nos referimos aqui a esses espíritos que se encontram em toda parte e se metem em tudo. Esses são, quer espíritos protetores, quer aqueles a quem interrogamos mais frequentemente. Não se deve imaginar que esses espíritos nada mais tenham a fazer, senão escutar-nos. Eles possuem suas ocupações e podem, além disso, encontrar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões acontecem em dias e horários determinados, eles se dispõem, consequentemente, a vir e é raro faltarem a elas. O mesmo ocorre com aqueles que levam a pontualidade ao excesso. Formalizam-se quando há um atraso de 15 minutos e se eles próprios é que marcam o momento da reunião, seria inútil chamá-los alguns minutos mais cedos. Acrescentemos, entretanto, que, embora os espíritos prefiram a regularidade, os que são verdadeiramente superiores não se mostram meticulosos a esse ponto. A exigência de uma pontualidade rigorosa é um sinal de inferioridade, como tudo que é pueril. Além das horas pré-determinadas, eles podem vir, sem dúvida, e vêm até de boa vontade, se o objetivo for útil. Porém, nada é mais prejudicial às boas comunicações do que chamá-los à torto e à direito, quando nos deixamos levar pela fantasia e, principalmente, sem motivo sério, como não são obrigados a se submeter aos nossos caprichos. Poderiam muito bem não se incomodarem com eles. É então, principalmente, que outros podem tomar o lugar e o nome deles. Olha que eu estava... Vamos para a manga!
É muito pano para muito. manga, esse é o termo, porque essa questão, minha gente, a gente vai falar, vai refletir cada palavra, cada ponto e cada vírgula, porque é muito importante. Isso aqui, então se preparem, tá? Ai, por isso que eu amo Kardec. Isso aqui, a gente está tratando, a gente está nos curando da nossa ansiedade, né? Que a gente tem aquela ansiedade. Não, aqui não, vai ter que ser devagar mesmo. Então vamos começar, como ele diz aqui, ó. Ainda, quer dizer, mais coisa, além da 322, 332, que nós estamos vendo a questão do recolhimento, da comunhão de pensamento, ele diz ainda um outro ponto, não menos necessário. Quer dizer, então, o que a gente está entendendo aqui? No meu modo de ver, cada um vai dar sua opinião, que todos os pontos são necessários. E Kardec conseguiu, não abrangeu todos, isso aí é claro, porém ele conseguiu colocar no Livro dos Médiuns, ele não colocou todas as modalidades de mediunidade, porque cada pensamento é um tipo de fluido que você emite, cada pensamento e cada fluido você gera uma possibilidade de comunicação. Mas ele conseguiu organizar mais ou menos umas 57 modalidades de mediunidade. Da mesma forma, procedimento de trabalho. Então, a gente está vendo aqui que ele vai abrangendo, ele vai mostrando. Então, não menos necessário. Então, vamos ver o que são necessários nesses itens aqui. Aí ele vem falando, um ponto, a regularidade das reuniões. Vamos começar a falar sobre regularidade, que é um ponto que a gente tem visto que agora está até diminuindo, porque o próprio esclarecimento, as próprias mídias digitais têm divulgado muito isso, né? Então, essa questão da casa, eu conheço poucas casas que não atendem ao horário certo, mas eu já conheci que com 67 anos a gente deu da de horário. Conquista, né, de horário, é uma conquista. No passado era assim, gente, vamos lá rapidinho que está na hora. Eu conheci casa assim. Hoje em dia, essa mesma casa já não faz assim. Ele já tem programação, ele já tem o horário. Está na hora. Bom, Kardec lá na frente, a gente vai ver uma outra questão que depois a gente analisa, que é a questão do excesso. Mas, por exemplo, para um público que vai chegar, é importante a gente sinalizar para eles que eles vão estar se organizando já de casa. Teve um período que os portões do CELD eram fechados, a pessoa não entrava. Tu lembra disso, Rosângela? Mas foi o quê? Foi para educar o público, depois o altivo começou a retroagir no sentido, olha, era isso que a gente queria. Muito difícil o público chegar atrasado. Por quê? Está na hora que quer, né? Pode até se atrasar um ou outro, mas a grande maioria ela já vai se preparando em casa. Tem gente que vem o centro fica em Bento Ribeiro, mas que vem de Niterói, da Zona Sul, do Recreio, da Barra, de Nova Iguaçu, mas ela se prepara antes, porque ela sabe que ali ela vai perder a prece, ela vai ficar assim, às vezes até sem se tiver cheio demais, ela vai ficar sem a cadeira para sentar, e ela vai sim, muito mais do que isso, ela vai sentir que a conexão vai ficar muito melhor quando ela atende a esse horário. Então, como que a casa vai deixar passar 10 minutos ou 5 minutos para começar? Ou o orador, não, hoje eu estou com muito assunto, eu vou usar 10 minutos, tá? Não pode. Não, mas é só 10 minutos. Não, meu senhor, a gente tem hora certinha para acabar. O que você faz? Não deixa mesmo. Eu vou ser bem radical. É não deixar ou deixar a pessoa fazer. Ela não vai voltar para fazer palestra? Então, naquele dia ela vai usar 10 minutos. Do outro dia ela vai também usar 10 minutos. Do outro dia ela não vai usar. Quando é que ela vai aprender? Que naquela casa ela vai ter que adequar o assunto para terminar naquela hora. Então, é sobre isso que a gente vai começar a falar aqui. Muitos ângulos abrange isso, né? A própria educação da gente, aprender a desenvolver, a gente aprende muito. E começando que a reunião é um todo, a reunião não é só o momento do passe, a reunião não é você escutar o que você quer escutar, a reunião é um todo, princípio, meio e finalidade, né?
E cada momento tem a sua particularidade, né? Então, tem o momento da direção, tem o momento da prece, tem o momento que passa a palavra para o orador, o palestrante. Então, daquele momento, depois tem outro momento em que vai ser o momento do trabalho do passe, entendeu? Então, essa regularidade... Toda uma organização. Oi? Então, essa regularidade ela é importante, que o Kardec vem trazendo aqui. O que seria a regularidade? Hoje a gente faz a reunião de um jeito, amanhã a gente faz de outro. Então, a gente já sabe que não pode ficar trazendo novidade. Hoje vou mudar, vamos inovar. Por quê? Essa regularidade, ela tem, por trás disso, tem toda uma injunção espiritual. Não seria isso? A condução de fluido, ó. A condução de fluido. Não é? A manipulação do fluido. Nossa Senhora. Lu, Hilda, em relação a essa regularidade. Vamos abrir para isso. Hilda. Primeiro, né, que eu queria falar que não só somos nós que somos envolvidos nesse trabalho, né? Tem todo um trabalho da espiritualidade. E isso são espíritos sérios, né? Então, a gente tem que levar em consideração que não é um trabalho nosso, só dos encarnados, né? Então, é um trabalho também dos encarnados e dos outros, dos espíritos, né? Então, eles também têm os seus horários, têm os seus trabalhos. Então, por isso que nós precisamos dessa regularidade, porque eles não estão disponíveis assim para nós a hora que queremos, né? É por isso que, né, assim, vamos fazer hoje às 10, amanhã às 11, no horário que eu tenho, né, tempo. E eu queria contar um assunto, porque ele também fala que a gente vai comentar esse item, a gente vai ficar, eu acho que muito tempo aqui, né? Mas eu só queria contar quando a gente fala da rigidez e da responsabilidade, porque eu estava no curso dos médios, isso já faz muito tempo, e eu tinha que dirigir, eu trabalhava o dia inteiro, né? Meu filho ainda era pequeno, e aí eu tinha que dirigir 130 quilômetros, e era uma estrada que sempre tinha acidentes, né? E eu cheguei no curso, eu juro, 10 minutos atrasadas, porque eu teve um acidente na estrada. E aí eu apertava a campainha e ninguém abria, e era um curso, né? Então, a gente também tem que ter o equilíbrio. E eu precisava ir ao banheiro, porque eu tinha ficado 2 horas parada e não tinha lugar para ir. E eu apertava a campainha, ninguém abria, por causa de 10 minutos, e não era sessão mediúnica, ainda era o curso, nós estávamos iniciando. Então, a gente tem que tomar cuidado também, né? Essa disciplina é importante, né? Mas essa experiência que eu tive, eu nunca mais esqueci, né? Então, sempre quando eu falo, olha, o horário é certo, né? Mas a gente não pode ser, você está no curso mediúnico, uma pessoa chegou 10 minutos atrasadas, né? Então, né, a gente tem que tomar cuidado. Agora, a sessão mediúnica, ela é muito... Se chegou atrasada, vai e volta para casa, né? Então, sabe que vai acontecer isso. Então, essa regularidade é muito importante, é muito séria, porque os espíritos não estão à nossa disposição. E nós temos ainda 5 minutos, e eu queria falar que as pessoas estão participando, eu acho legal vir trazer para cá, né? Então, a Soraya, ela fala, né, que o estudo sério e contínuo, feito no silêncio e recolhimento, que permitam firmar uma opinião, né, que ela estava falando sobre outro assunto. E é isso. Então, a gente vai dar continuidade semana que vem, mas lembrando... Rapidamente. Fala aí, Lu. Pode fazer também... a gente pode trazer isso mais na próxima semana, mas há a possibilidade de ter uma antessala, para aqueles que chegam atrasados possam estar ali nessa antessala, que não seja uma coisa regular, né? Mas que possam ali não entrar na sala mediúnica, mas estar ali participando. Nós temos um caso, rapidamente, na nossa casa, a trabalhadora, a Fátima conhece, que é uma trabalhadora dedicada, e agora com filhinhos pequenos, ficou estabelecido que ela pode chegar atrasada. Nós sabemos o motivo que ela vai chegar atrasada. Então, temos que ter ordem, sim,
Mas a gente também tem que aprender a ter flexibilidade, né? Eu acho que é isso que a Hilda está querendo nos trazer, né? Flexibilidade, às vezes, não ser tão rígidos, não é isso, Fátima? Não, com certeza. Então, cada um sabe onde os trabalhadores têm as suas necessidades. O trabalho é que não pode ser modificado por causa do dirigente. Hoje eu vou mudar o trabalho porque às quinta-feira ele, então, naquele dia, ele não pode frequentar. Por quê? A pessoa pensa, mas se não tiver fulano, não vai ter trabalho. É engano nosso. Quem dá a diretriz para tudo isso são os espíritos. Se a gente tiver bem consciente que diretriz de casa espírita é pelos espíritos e a administração que é do homem, a gente vai ter muito mais confiança em mantermos a tarefa, porque às vezes aquela pessoa não está podendo naquele período, outro período ela vai poder. O trabalho é que não pode. Então, é essa regularidade que a gente está entendendo que Kardec está colocando para a gente. Tanto que no lidar na casa espírita, a gente vai entendendo melhor o que ele fala. Que você começa a fazer um trabalho, se você se aquele trabalho não tem a continuidade, porque um desanimou, o outro também está passando por um período difícil, mas alguém vai sustentar o trabalho, a espiritualidade vai sustentar o trabalho, pode não ser até você que criou o trabalho. Porque às vezes você está num trabalho difícil, então você vai fechar, olha, gente, eu vou ter que terminar esse trabalho, porque eu não vou poder vir mais. Então, quando o Kardec vem trazendo essa necessidade da regularidade, na verdade, trabalhando a nossa fé. É dizendo para a gente que o trabalho não é nosso. E ainda tem, Eliana, aquela questão de só valorizar mais a reunião mediúnica. No dia da reunião mediúnica eu posso, mas no dia da reunião de estudo eu não posso. Outra coisa. Né? Entendeu? A companheira teve uma casa em que a companheira mudou o dia da reunião pública para atender o dia que a outra pessoa, por causa da mediunidade, que podia vir. Falei, você não pode fazer isso. Né? Você tem que ter a regularidade da reunião pública. Né? Então, a gente vai dar continuidade. Vai dando continuidade esse assunto na semana que vem. Né? Quem quiser fazer perguntas, vamos fazer a pré. Quem quiser fazer perguntas, está aberta a perguntas, para fazer colocações também, estamos abertos a colocações de vocês, tá? O Lu, pode fazer a prece para a gente, por favor? Posso, sim. Então, com agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse divino e amigo mestre. Nós agradecemos por esses momentos de estudo com as amigas, com os amigos, com todos aqui presentes, nos tornando um grupo de estudo assíduo, no qual as pessoas vêm, se colocam as suas ideias, suas dúvidas, suas sugestões, nos ajudando a compor esse trabalho. Agradecemos, Jesus, por tudo isso e pedimos que a Tua luz, Senhor, seja presente na vida de todos nós. Que esse ano que se inicia chegue repleto de muito trabalho, de muitos afazeres, nas questões doutrinárias e muito conhecimento que só a doutrina espírita tem essa capacidade de nos trazer. Ser conosco, Jesus, nessa caminhada, e que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.